éramos pecadores, ainda quando nós o rejeitávamos, ainda quando nós não queríamos saber de nada de Deus, Deus mesmo assim nos amou. Aleluia. E enviou o seu Filho. Por quê? Porque a natureza de Deus é bom, Ele é bom por sua natureza. Salmo 145, versículo 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. O Senhor é justo. Aleluia. A justiça de Deus é um atributo eterno, intrínseco de Deus, que não pode ser removido da pessoa de Deus. O Senhor é justo. Mas nós louvamos a Deus nessa noite, porque o Senhor também é bondoso em tudo o que Ele faz. Aleluia. Ele expressa a sua justiça e a sua bondade na pessoa do Senhor Jesus. Em Cristo nós temos a conclusão, nós temos o encontro da justiça e a bondade, a justiça e a misericórdia, a natureza justa de Deus, mas a natureza bondosa de Deus. Aleluia. Salmo 145, versículo 8: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. Eu não sei você, irmão, mas eu sou tão grato a Deus, porque Ele é tardio em irar-se. Ou se Deus fosse rápido em se irar contra mim, eu seria consumido pela ira do Senhor. Mas o salmista diz que Deus, Ele é tardio em irar-se. Isso é, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele quer ver, o apóstolo Pedro diz, Ele quer ver todos virem ao arrependimento. Deus quer ver eu vir ao arrependimento. Deus quer ver você vir ao arrependimento. Deus quer ver eu ser restaurado em sua presença. Aleluia. Deus quer ver você ser restaurado em sua presença, porque essa é a natureza do nosso Deus. Ele é bondoso por sua natureza. Aleluia. Bondoso, grande em benignidade. Deus. Salmo 145, versículo 9: o Senhor é bom para todos, não é só para alguns, irmãos. Deus, o Senhor não é só bondoso para os patriarcas, para Abraão, para Isaac, para Jacó. O Senhor não é só bondoso para o povo de Israel. Não, o Senhor não é só bondoso para os brasileiros, ou os americanos, ou os mexicanos, ou os chineses, ou os asiáticos. Não, a Bíblia diz que o Senhor é bondoso para com todos. Aleluia. Aleluia. Eu estou incluído nesse todos, irmão. Você está incluído nesse todos. A bondade de Deus que se estende de geração para geração, ela está aqui para alcançar Aleluia. a vida e a sua vida. É a natureza de Deus, é a natureza do nosso Deus. Ele é bondoso e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Aleluia. Aleluia. O profeta Jeremias, ele resume bem esta Assembleia de Deus em Leominster, 77 Hall Street, em Leominster. Porque eu pensei os pensamentos todos os sábados às 7 p.m. e nas quartas-feiras 8 p.m. Venha louvar a Deus conosco. O fim que esperais. É o desejo Aleluia. do Senhor. Ele é bondoso, a sua natureza é bondosa. Deus é bom, o Senhor é bom. Primeiro, pela sua natureza. Segundo, o Senhor é bom pelas suas obras. O Senhor é bom pelas suas obras. Se nós voltarmos lá atrás em Gênesis no capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver Deus dizendo assim: viu Deus que a luz era o quê? Boa. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A luz, Deus pronunciou a existência. Esse Deus, irmãos, que é tão poderoso, que Ele pronuncia a luz à existência, mesmo antes de haver sol e lua e estrelas. A Bíblia diz que ao iniciar a criação deste universo no qual nós vivemos, Deus disse: haja luz. Isso Deus fez para começar. Depois Deus falou: agora haja luminares dos céus. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque Cristo é o sol da justiça. Porque o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos e ele recebeu a visão da Nova Jerusalém,
Ele disse que na Nova Jerusalém não havia mais sol, porque Deus, o próprio Deus e o Cordeiro, era a luz que brilhava por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Jeová. Então Deus diz, haja luz. E quando Deus viu a luz que veio a existir pelo poder da sua palavra, Ele disse, essa luz é boa, essa luz é boa, essa luz é boa. E Ele falou, eu vou separar luz das trevas, eu vou permitir que haja trevas, porque o homem vai ter livre-arbítrio, porque eu quero ter um relacionamento verdadeiro com esta criatura que eu criei, chamado homem, esta criatura que eu fiz com as minhas mãos, das quais eu soprei o meu fôlego de vida. Eu quero ter um relacionamento com eles. Eles terão um livre-arbítrio, eles poderão escolher entre o bem e o mal, e por causa disso haverá trevas, mas Deus disse, a luz é boa, e eu vou separar a luz das trevas. Aleluia. É Deus que separa a luz das trevas em nossas vidas, irmão. É Deus que separa a luz das trevas, é Deus que afasta as trevas da nossa alma, do nosso coração, aquelas palavras que o inimigo lança através de pessoas fracas para nos entristecer, para trazer trevas aos nossos corações, para nos colocar num lugar de depressão. A Bíblia diz que a luz, que é a palavra de Deus, ela entra, e aonde a luz, que é a palavra de Deus está, aonde o Espírito Santo está, as trevas não podem resistir, e as trevas são afastadas. Aleluia. Deus é bom através das suas obras. Glória a Deus. Ainda em Gênesis capítulo 1, versículos 9 e 10, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Versículo 10, chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Aleluia. Deus viu que isso era bom, porque Deus é bom em todas as suas obras. Gênesis 1, versículos 11 e 12. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinha em si a sua semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aleluia. Aleluia. Gênesis 1, versículos 16 ao 18. Deus, pois, fez os dois grandes luminares. Agora sim, Deus vai fazer os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Aleluia. Gênesis 1, versículo 21. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aleluia. Gênesis 1, versículo 25. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele resume toda a criação de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque em toda a sua obra, Deus é bom. O Senhor é bom pela sua natureza. O Senhor é bom em todas as suas obras. Aleluia. Mas existe uma terceira maneira em que Deus se revela bom. Existe uma terceira maneira em que Deus demonstra a sua bondade. E sabe qual é essa terceira maneira? É eu e você, é a igreja de Cristo. Através da igreja de Cristo na terra,
Deus demonstra a sua bondade. Aleluia. Aleluia. Mateus 16, versículo 18, o Senhor Jesus diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem louvar o Senhor? Aleluia. Aleluia. Cristo estava dizendo ali: eu vou estabelecer a minha igreja sobre esta pedra. Ele estava falando de si. Ele estava falando da sua palavra. Ele estava falando da sua autoridade. Esta pedra sobre a qual Cristo está dizendo que vai estabelecer a igreja é a mesma pedra sobre a qual ele diz, quando ele fala assim: aquele homem, eu comparo o homem tolo com aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem as chuvas, vem a tempestade e a sua casa é derrubada. Mas aquele que construir a sua casa sobre as minhas palavras, sobre a rocha, que é as minhas palavras, quando vier a chuva, quando vier as tempestades, os ventos, as adversidades da vida, a sua casa vai permanecer, isto é, a sua vida vai permanecer. É sobre essa rocha que Cristo está dizendo: eu vou estabelecer a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. Aleluia. E aí nós vemos, irmãos, o desenvolver desta igreja, o desenvolver, o cumprimento desta promessa, desta palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, em Atos, no capítulo 2, versículo 45 ao 47, diz assim: e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A igreja que Cristo estabeleceu é uma igreja que revela a bondade de Deus, que demonstra a bondade de Deus. O mundo vai conhecer a bondade de Deus através de sua igreja, através de mim e de você, através das minhas escolhas e das suas escolhas, através das minhas prioridades e das suas prioridades. Isso é, quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Aleluia. É aí que o mundo vê. É isso que estava acontecendo aqui na igreja de Atos, na igreja dos apóstolos. Eles eram um grupo de pessoas, uma igreja, um povo que se reunia todos os dias, que tinha tudo em comum, que não deixava ninguém passar necessidade, que não deixava ninguém mendigar, mas em tudo eles ajudavam um ao outro, e em tudo eles demonstravam a bondade de Deus para uns com os outros e também para a sociedade. João. E a Bíblia diz que a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aleluia. E em Atos capítulo 5, versículo 13, o final do versículo 13, a parte B, diz assim: mas o povo os tinha, falando o quê? Falando da igreja, mas o povo os tinha em grande estima. E aí você vai dizer: mas Douglas, a igreja primitiva não foi tão perseguida? Sim, ela foi, mas ela não era perseguida pelo povo, ela era perseguida pelos líderes religiosos endemoniados daquela época, os homens corruptos que usurparam do poder, sem terem direito algum, sem terem linhagem nenhuma de levitas, sem terem linhagem nenhuma real de Davi. Herodes, ele não era descendente de Davi. Anás e Caifás não eram descendentes dos levitas. Aqueles homens foram instalados no poder por Roma, e não pela linhagem que Deus tinha dado a Moisés. Não é isso, pastor Ildefonso? Correto. É isso. Então, por isso que eles se levantaram contra a igreja, porque eles eram homens, eles eram filhos do diabo, como o Senhor Jesus disse sobre eles. Mas o povo não, o povo estava recebendo a palavra, e quando um apóstolo, como o apóstolo Pedro, se levantava para pregar, e olha, irmãos, que ele só pregava a verdade, não é verdade? Ele não pregava prosperidade, ele não pregava milagres, maravilhas, não, ele pregava
o Evangelho. Ele dizia: olha, este Jesus que vocês crucificaram é o mesmo que 3 dias depois nós vimos ele levantar da sepultura, e nós estivemos com ele 40 dias, e isso aconteceu para se cumprir a profecia do Antigo Testamento. E quando o apóstolo Pedro pregava assim, 3.000 almas aceitavam Jesus aqui, 5.000 almas aceitavam Jesus ali, e a igreja ia crescendo, a igreja ia crescendo, e a igreja ia demonstrando a bondade de Deus. Aleluia. O Senhor é bom por sua natureza, o Senhor é bom pelas suas obras, e o Senhor é bom através de mim e de você, a sua igreja. Amém. Aleluia. Mas o profeta Naum, ele não para aí. Ele diz ainda que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. E nós podemos entender, irmãos, o contexto do profeta Naum. Ele estava profetizando entre 670 a 630 a.C. Ele estava profetizando. Deus levantou o profeta Naum no meio do reino de Judá. O reino de Judá era a parte de Israel que ficava no sul, onde está Jerusalém, e para o sul de Jerusalém. O reino do norte já tinha sido levado cativo pela Síria. Agora só restava o reino do sul, que era Judá, e dentro de Judá estava ali um remanescente da tribo de Benjamim, que passou a fazer parte da tribo de Judá. E Deus levantou o profeta Naum no meio daquele povo, porque a Síria já estava cercando Judá de todos os lados, já estava avisando que ia entrar em Judá, e Judá estava sendo reinado por um rei que nestes dias tinha se afastado do Senhor, que é o rei Manassés. Depois do final da sua vida, ele se arrepende e ele volta atrás, mas já era tarde, a Síria já tinha conquistado Judá. Mas nesses dias, Deus levanta o profeta Naum, e se você ler dos versículos 1 até o versículo 6, você vai ver a sentença que Deus declara através do profeta Naum contra a Síria, por causa do que a Síria ia fazer. Então, para o povo de Israel, o profeta Naum diz: Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Deus é uma fortaleza no dia em que o inimigo se acampa ao seu redor, Israel. Deus é uma fortaleza no dia em que todas as notícias que estão pronunciando a nosso respeito só são de desgraça e de derrota. Deus é uma fortaleza no dia da angústia, no dia em que o médico fala: olha, não tem mais jeito, vai ser assim, e agora os seus dias estão contados. Deus é uma fortaleza nesses dias, é o que o profeta Naum está dizendo. Deus é uma fortaleza no dia da angústia. E o dia da angústia, irmãos, o profeta Naum, ele não falou isso à toa, é porque ele sabia que esta vida neste mundo corrompido, neste mundo danificado pelo pecado, nós vamos ter angústias, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter desafios, desapontamentos. O próprio Senhor Jesus disse em João, no capítulo 16, versículo 33, um texto muito conhecido: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, angústias, dificuldades. O Senhor Jesus, ele antecipou, ele falou: olha, eu não quero que vocês fiquem enganados, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter desafios, vão ter angústias. No mundo vocês vão ter aflições. Mas o profeta Naum, ele diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. E o Senhor Jesus disse: sim, vocês vão ter aflições, mas ele diz assim: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Eu venci o mundo, é a palavra do Senhor Jesus. Ele venceu o mundo. Então, por mais que o mundo se levante contra nós, por mais que o diabo se levante contra a igreja, por mais que o inimigo se levante contra a sua família, a sua vida, a sua saúde, os seus negócios, Cristo já venceu
o mundo na cruz. Aleluia. Na cruz do Calvário, Cristo venceu o mundo. Por isso nós dizemos, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Mas Deus que mais nós podemos dizer? O profeta Naum diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Salmos 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Na hora da angústia, Deus está ali, irmãos. Sabe qual é a distância de Deus para você? É a distância de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Essa é a distância. Deus está ali esperando pelo nosso clamor para entrar em ação em nosso favor. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Provérbios capítulo 14, 26 diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. No temor do Senhor, no temor do Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós reconhecemos, quando nós tomamos posse daquilo que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós, Douglas? Cristo fez nada mais, nada menos do que nos tornar filhos de Deus. Pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Então, o Provérbios 14, 26 é para nós. Os seus filhos terão um lugar de refúgio. Aleluia. Refugie-se nesta noite debaixo das mãos poderosas do seu Pai Celestial. Aleluia. Pai que é Deus Todo-Poderoso. Isaías 25, versículo 4 diz: porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Este Aleluia. é Deus. Salmos 9, versículo 9 diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Aleluia. Quando o inimigo está nos cercando, quando o inimigo se levanta contra nós, Deus nos toma pela mão direita, Ele nos toma nos seus braços e Ele nos levanta acima das nossas dificuldades, Ele nos levanta acima da adversidade, Ele nos levanta acima do inimigo. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo pela fé. Hoje, na nossa realidade física, humana, material, é aqui no mundo. A gravidade dessa terra nos prende aqui. Se eu pular, eu caio de novo, porque a gravidade me puxa de volta. Mas haverá um dia em que a trombeta vai soar e os anjos do Senhor vão vir, e Cristo virá sobre um cavalo branco, e todo aquele que ouvir a voz do arcanjo subirá, e aí a gravidade não vai mais me segurar sobre esta terra. Aleluia. Subir. Aleluia. Eu vou subir. A promessa de Cristo é me refugiar sobre um alto e sublime lugar. Aleluia. Em um alto refúgio em tempos de angústia. Salmos 62, versículo 7 diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esta é a promessa que o profeta Naum profetizou e que tem se cumprido em nossas vidas. Amém? Quem tem experimentado da bondade do Senhor, quem tem experimentado da fortaleza do Senhor, aleluia. Jeová. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E aí o profeta Naum, ele diz ainda que Deus conhece os que nele confiam. Deus conhece aqueles que confiam nele. Deus conhece, Deus sabe quem são. E aí eu pergunto, mas como é que Deus conhece? Será que é através do status social de uma pessoa? Será que
os que confiam no Senhor são aqueles que têm uma situação financeira elevada? Será que a evidência de que alguém confia no Senhor são seus bens? Será que é o poder aquisitivo que a pessoa tem, a influência que a pessoa tem? Será que é a autoridade que a pessoa exerce? Será que isso demonstra que a pessoa confia no Senhor? Ou será que é símbolos, né? Símbolos que as pessoas usam. Muitas pessoas gostam de usar o símbolo do peixe no carro, né? O símbolo do peixe, que é um símbolo do cristianismo. Será que é um símbolo desse no seu carro, no meu carro, que prova, que mostra para Deus que eu confio nele? Será que é assim que Deus me conhece os que confiam nele? Ou será que é uma estrela? Será que é uma estrela como a estrela de Davi? Será que é alguma marca do seu corpo? Eu lembro, certa vez eu estava assistindo uma reportagem esportiva e aí eles estavam entrevistando um jogador chamado Carlos Alberto, que jogou no Vasco da Gama. Quem conhece Carlos Alberto? Moreninho, né? Jogou no Vasco da Gama, acho que foi no final da sua carreira, na verdade. Eu não lembro os outros times que ele jogou, mas naquela entrevista ele estava com o uniforme do Vasco da Gama, e eu percebi que ele tinha uma tatuagem no seu braço do Salmo 27. Estava lá, Salmo bem grande, Salmo 27, e aí eu acho, não deu para ver, né? A câmera não deu aquele zoom assim no braço dele, mas pelo tamanho da tatuagem dava para ver que era o Salmo 27. Será que é assim, é tatuando, né, a Bíblia, tatuando versículos bíblicos no nosso corpo, é que Deus vai nos conhecer? Será que só é assim que Deus conhece os que nele confiam? Não, irmãos, eu não creio que é nenhuma dessas características. Na verdade, a Bíblia explica, a Bíblia mostra como é que Deus conhece os que nele confiam. Salmo 125, versículo diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Os que confiam no Senhor, aqueles que Deus conhece, são aqueles que não se abalam por coisa nenhuma, aqueles que permanecem firmes, que não deixam sua fé ser abalada, que não perdem a fé, não perdem a esperança, não perdem a esperança de que Deus vai nos redimir. Aleluia. Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Eu creio que os que confiam no Senhor, glória a Deus, aqueles que Deus conhece, são estes que não confiam em coisas humanas, não confiam em coisas materiais, não confiam em dinheiro, nem ouro, nem prata, mas confiam naquele que é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Provérbios 3, dos versículos 5 ao 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aleluia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu gosto muito de ler esse versículo para uma criança ou um adolescente que está fazendo aniversário e está amadurecendo, né, crescendo, porque eu lembro que à medida que eu ia ficando mais velho, eu ia achando que eu sabia mais, sabe? E foi depois que eu fiquei mais velho que eu entendi que eu não sabia nada, e o que eu preciso é aprender todos os dias, e acima de tudo eu preciso confiar no Senhor. Então eu gosto de ler este versículo para adolescentes, para jovens e para todos, porque o nosso coração é enganoso, mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor de todo o seu coração e não se apoiam no seu próprio entendimento, estes Deus conhece. Amém? Aleluia. E o versículo 6, Provérbios 3, versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele conhece os que confiam nele. Eu creio, irmãos, que Deus conhece os que confiam nele, como Jó confiava no Senhor. Como Jó confiou no Senhor.
Jó, versículo 19, capítulo 19, dos versículos 25 ao 27, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Aleluia. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saúde o meu coração desfalece, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Eu creio, irmãos, que são estes que Deus conhece, sabe? Deus conhece estes de longe. Se você confia no Senhor, se você sabe, como Jó, que o seu Redentor vive, se você sabe que o seu Redentor vive para todo sempre, e se você crê nesta ressurreição, como Jó crê, nesta ressurreição de carne e osso, irmãos, é o que a Bíblia diz: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos em carne, de tal forma que os discípulos puderam apalpá-lo, tocar nele assim, como eu estou tocando neste corrimão aqui. É assim, essa é a promessa de Cristo para nós. Mesmo que o nosso corpo faleça, mesmo que nós respiremos o último fôlego de vida nesta vida, a promessa de Cristo é: quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Isso é, em carne e osso, irmãos. Como você está hoje, assim nós ressuscitaremos e nós encontraremos o Senhor na glória. E Jó, ele diz que ele tem saudade, que de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Saudade de quê, Jó? Você nunca esteve na glória, mas o espírito de vida, a alma de Jó conhece o que é estar na presença do Senhor. E a alma de Jó, ela tem saudade, e o Senhor conhece aqueles que confiam nele, aqueles que têm saudade de sua presença. Será que tem alguém aqui que tem saudade da presença do Senhor? Jeová. Será que tem alguém aqui que tem saudade Aleluia. das funções celestiais? Os que confiam no Senhor Deus os conhece os que confiam nele. São como aqueles de Abacuque capítulo 3, versículos 17 ao 19, onde o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Aleluia. E exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Mesmo que tudo ao meu redor acabe, mesmo que tudo ao meu redor seja roubado, destruído, mesmo assim eu glorifico a Deus, eu me exulto no Senhor, me alegro no Senhor, porque Ele é a minha salvação. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E para concluir, irmãos, vamos ficar de pé. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 8, versículos 38 ao 39, Deus conhece aqueles que confiam nele. São como estes que o apóstolo Paulo descreve, porque eu estou bem certo, estes irmãos que têm essa certeza aqui, que o apóstolo Paulo descreve, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você confia no Senhor nessa noite, se você confia nas promessas do Senhor, saiba que Deus tem te contemplado, Deus tem te visto, Deus tem visto a sinceridade do seu coração, Deus tem visto a sinceridade das suas orações, Deus tem contemplado a sinceridade do seu clamor, o desespero talvez que tem tomado conta do seu coração, mas Deus está dizendo nessa noite: eu sou bom, e eu sou uma fortaleza, e eu quero te cercar
da minha bondade, eu quero te cercar do meu poder, eu quero te cercar das minhas mãos, do meu amor. Assembleia de Deus Aleluia. em Leomister. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece 77 o Senhor. Rose Street em Leomister. Eu quero orar por você nessa noite. Todos os sábados às 7 p.m. e nas quarta-feiras às 8 Quero orar p.m. por você que tem buscado essa fortaleza, que está esperando, crendo que o Senhor vai se revelar como bom, vai se revelar como fortaleza. Eu quero crer e declarar que esta noite é a noite da resposta, é a noite da solução, é a noite do milagre. É, Jeová. Aleluia. Se você tem uma causa, uma situação, uma necessidade que você tem colocado perante o Senhor e você quer clamar mais uma vez juntamente comigo, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Aleluia. Vem aqui com fé, vem aqui crendo, vem aqui sabendo que Deus é todo poderoso para responder. Nada é impossível para o Senhor. Ele tem visto as suas orações, Ele tem visto o seu clamor, Ele tem visto a afronta do inimigo, Ele tem visto a palavra do médico, Ele tem visto tudo isso. Mas nesta noite a palavra do Senhor para nós é: Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa fortaleza, e Ele conhece cada um de nós aqui nesta noite, porque temos confiado no Senhor, temos confiado em Deus, temos confiado em Sua palavra, temos confiado em Suas promessas. Nós sabemos que as promessas de Deus, todas elas em Cristo, são sim e amém. Aleluia. Aleluia, é a Tua palavra, Senhor, é sobre a Tua palavra que nós depositamos a nossa confiança, é sobre a Tua palavra que nós depositamos a nossa fé, é sobre a Tua palavra que nós depositamos a nossa esperança, e nós sabemos que Tu és fiel para cumprir, Tu és fiel para cumprir todas as Suas palavras. Portanto, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, nós apresentamos a Ti, Pai, as nossas súplicas, as nossas necessidades, o nosso clamor, e o Senhor tem contemplado. Nós sabemos, Pai, nós sabemos, mas nós cremos, Pai, que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer nessa noite, o Senhor tem algo sobrenatural para fazer nessa noite, o Senhor tem algo novo para fazer nessa noite. Portanto, Pai, nós declaramos, Pai, que em nome de Jesus todas as cadeias são quebradas, em nome de Jesus toda enfermidade é repreendida, em nome de Jesus toda a fúria do diabo, toda a fúria do inferno é despedaçada em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, a Tua bênção, Senhor, a Tua salvação, o Teu refrigério, a Tua esperança, a Tua cura, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Contemple, Pai, neste momento, cada vida, Senhor, cada filho e filha, Pai, que o Senhor comprou com o precioso sangue do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai. É a Tua igreja que te clama neste momento, Pai. Senhor, nós cremos, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Vai fazer grandes coisas. Que Obrigado, isso é só o começo. Que isso é só o começo. Pelas Pai. curas. Maior são os Teus Obrigado, pensamentos. Jesus. Maior são as Tuas promessas. Os Teus pensamentos. Pelas bênçãos são mais derramadas altos que os sobre o Teu nossos. povo. E os Teus planos para as Obrigado, para nós, Jesus. maior que os nossos, Pai. Pai, nós Obrigado, temos Jesus. Que o olho não viu e o Cura ouvido mesmo, não ouviu, Jesus. e que nem subiu ao nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para nós neste lugar, nesta noite. Cada pessoa, cada filho e filha aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai, de tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Tome posse nessa noite, meu irmão. Tome posse nessa noite, minha irmã. Tome posse de tudo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que nós oramos, crendo que o Senhor
vai fazer, e já fez, Em e nome fará, de Jesus. em nome de Jesus. E todos digam: Amém. amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade e que o Espírito Santo venha falar, continuar falando aos nossos corações. Amém.